Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o nosso querido TRXF. TRXF, faz tempo que eu não erro, mas obviamente durante o vídeo eu devo errar, porque para quem é novo aqui no canal, eu tenho um sério problema com o ticker do TRXF e do RVBA, RVBA. Praticamente eu erro algumas vezes durante o vídeo, mas os mais antigos já estão acostumados e você que é novo, se acostume, porque eu tenho uma certa dislexia para falar esses dois tickers principalmente. Mas vamos lá, mais um mês acompanhando o TRXF, relatório deste mês. Então vamos lá. Pessoal, como vocês sabem, o fundo vai pagar, ainda não pagou, eu estou gravando no dia 9, quando vocês estiverem assistindo, provavelmente ele já vai ter pago a bolada de auxílio para o IPVA, aqueles que têm carro, aqueles que não têm carro, provavelmente pagando IPTU, material escolar, entre outras despesas de janeiro, porque janeiro é puxado. E o fundo, relatório agora de dezembro de 24, o fundo pagou 2,50, né? Pagou aquele rendimento extraordinário. O normal dele é 90, 91 centavos. Pagou 2,50, muito em função, a gente já vai falar um pouco sobre... E na verdade você que é cotista já estava esperando isso, porque ele já vem anunciando que iriam pagar entre 2,50 e 3,40, pagaram o inferior da último guidance, mas o superior da primeira vez que eles falaram sobre o pagamento. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, pessoal, o TRXF, ele é um dos poucos fundos que teve aquela queda lá quando teve o anúncio do pacote de gastos e da isenção, teve uma queda assombrosa aqui, né, de praticamente 10%, mas são um dos fundos que recuperou praticamente tudo, já recuperou o que estava antes, não lá do começo, quando começou os problemas fiscais do país, ainda não devolveu, mas ele está com uma queda de 8%, é uma dos que menos caiu, principalmente por causa dessa recuperação que ele teve aqui, obviamente muito em função também desse pagamento extraordinário de dividendo. Grande parte dos investidores ainda investem em fundo imobiliário apenas pelo dividendo pago, e aí vão ficar chateados. Tem algumas pessoas que, pessoal, tenho certeza, tem algumas pessoas que viram esse dividendo e falaram, ele é o dividendo para sempre, achei a mina de ouro. Aí mês que vem volta a pagar 90 centavos, o que vai fazer? Vai vender o fundo imobiliário achando que foi enganado. Infelizmente ainda temos isso, né? Mas com o passar do tempo isso tende a cada vez mais a diminuir. Então o fundo ele recuperou bem, né? Muito em função, como eu falei para vocês, do pagamento de dividendo. Pessoal, nesse mês não tem nada de novo, né? Nenhuma movimentação, basicamente o pagamento de 2,50, que dá um dividend yield mensal de 2,43, anualizado 29, mas isso aqui ele é o outlier do gráfico, né? Então não dá nem para considerar muito isso daqui, mas esse aqui é interessante. Pagamento 2,50, a maior distribuição da história do fundo. Aqui eles fazem uma retrospectiva em relação ao fundo, né? Ele cresceu 57 mil cotistas durante o ano, bastante coisa, né? 57 mil cotistas. Sobre o macro, o fundo aqui eu achei um ponto interessante, que eu já gravei alguns vídeos do relatório de dezembro, e eu achei até a TRX a mais pessimista em relação aos indicadores de 2025. Falando aqui que o IFIX ele chegou até a dar uma recuperada no final, principalmente por causa de dezembro, fechando com uma perda menor do que o Ibovespa. E se vocês assistirem aquele vídeo que eu fiz de domingo mostrando, comparando inclusive o IFIX com o Ibovespa, naquela queda macro que a gente teve, né, lá antes logo depois do pacote fiscal e da isenção, a queda do IFIX estava maior do que o Ibovespa, por isso que eu falei que foi uma discrepância o que aconteceu. E qualquer coisinha faria os fundos imobiliários subirem, foi o que aconteceu, subiram, né? Falando sobre 2024, o fundo de tijolo vivenciaram momentos de euforia e pânico, foram mais impactados obviamente que fundo de papel, porém alguns fundos de papel descontaram muito por causa de marcação a mercado,
descontaram muito. E eles colocam aqui, entramos em 2025 com expectativas claramente pessimistas, e aqui ó, é a primeira gestora que eu vejo falando do término da Selic em 15%, as outras trabalhando em torno de 14,25%, inflação em quase 5% e o dólar mantendo o patamar de 6%. Ainda entendo ser é que eles falam aqui, ó, como vimos anos anteriores, as expectativas estão aí para serem desmentidas ou não. Para o investidor de fundo imobiliário, entendemos como excelentes oportunidades que independem das expectativas do cenário macro, por isso que eu volto a falar, nós temos o primeiro semestre de 25 aí como uma boa janela ainda de investimento. Pagamento de 2,50, como eu já falei, e aqui é o ponto importante, porque lembra que no mês passado eles anteciparam a distribuição do TRXB exatamente porque ainda tem a venda, que inclusive eles nem chegaram a comentar nesse relatório, ainda tem duas vendas que estão na fase de finalização, que tem a açaí lá da Avenida Brasil, que inclusive acho que até um dos vídeos eu cheguei a mostrar uma foto dessa loja, porque eu sou aqui do Rio, eu passo na frente lá dessa loja da açaí lá na Brasil, ela ainda não estava em processo de diligência de venda. Se tivesse sido vendido, aí atingiria aquela borda máxima de 3,40. Mas como não teve a venda, não foi falado nada, e eu até cheguei a comentar isso para vocês nos vídeos passados, que eu achava muito difícil isso se concretizar ainda esse ano. Então eles anteciparam o TRXB para poder fazer o pagamento de 2,50, eles colocam o valor teto do primeiro guidance de distribuição para dezembro, que de fato era esse. Aí quando teve a venda, a possibilidade da venda subiria para 3,40. Essa será a maior distribuição da história do fundo. E aí, quem não lê relatório vai achar que é 2,50. E eles deixam bem claro aqui. A expectativa da gestão é que a distribuição permaneça entre os 90 e 93. E aqui a boa notícia para o cotista. Antecipamos que é esperada uma nova distribuição extraordinária no fechamento desse primeiro semestre. De magnitude similar a essa distribuição, ou seja, mais 2,50 aí, muito em função do que eu falei para vocês da concretização da venda dessas duas lojas. O fundo distribui 12,70, né? Bastante coisa, é bem impressionante mesmo o trabalho que a TRX faz, mas é o fundo, como vocês sabem, bem alavancado, é um dividendo inflado, isso vocês nunca podem deixar de é gostosinho receber um dividendo alto, mas a conta vai precisar ser paga, e isso que vocês têm que ter em mente. E aí eles fizeram aquele fluxo que eles não colocaram mais no relatório, aquele fluxo de pagamento, que acho que até o final desse ano eles ainda têm, tá tranquilo, mas pro ano que vem vai precisar acontecer alguma coisa. Aumento de número de indicadores. E sobre as movimentações desse mês, teve só uma expansão lá da BL de 2 imóveis locados para o Grupo Mateus, teve reajustes aqui de, na verdade, novas locações lá no TR Center para Smart Fit, fazendo com que a vacância do fundo seja 0,22, ou seja, é impressionante mesmo. Aqui a gente vê o resultado do fundo, grande parte, todo o resultado vindo de rendimento imobiliário, que é o rendimento do TRXB, que veio para o fundo. Isso que é interessante. Faz alguns meses que eles colocaram o passivo do TRXB no relatório do TRXF, mas não colocavam antes. E aí era uma das brigas que eu sempre encampei aqui para colocarem a despesa do TRXB. Eles até chegaram a falar que por mais que o TRXF seja 100% cotista do TRXB, é praticamente um fundo do TRXF, eles colocavam que era uma operação separada, que, por exemplo, o fundo vai fazer emissão, não necessariamente tem a ver com o TRXF, em que certa parte tem até um pouco de sentido, mas o passivo é do TRXF, porque o fundo é do TRXF. E aí eles cederam a pressão e colocaram os dados do TRXB, mas não somam a alavancagem, que é o que eu faço para vocês todos os meses. Então, mas é o que eu estava falando, quando vem rendimento, eles colocam, né? O rendimento entra para o TRXF. Então todo o rendimento veio aqui do TRXB, fazendo com que o fundo pagasse os 2,50, ainda tem 57 centavos de reserva. Para quem está dentro dos 95%, o guidance mantido aí até o meio do ano, 90, 93, que é um baita de um dividendo, mas eu nunca deixo de lembrar vocês, é um dividendo inflado, não se esqueçam disso.
Bom, aqui é a evolução de base de cotistas. É uma alavancagem em tese controlada, né? Porque é uma alavancagem muito casada, é muito parecida com a do Gari. A alavancagem é casada com a despesa financeira é casada com o pagamento dos aluguéis dos imóveis, da próprio objeto da alavancagem, então é bem tranquilo em relação a isso. E são devedores muito bons, né? Então sem problema, muito sem problema. Aqui, entrando, eles colocam que a alavancagem do TRXF é 20,73 e a do TRXB dá 50,11. E aí eu faço aquele nosso, que não é esse aqui foi outro. Peraí, deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Fazendo a alavancagem todos os meses, aqui eu acompanho para vocês, né? Então a alavancagem hoje do TRXF está em torno de 40%, considerando o TRXB, o que é uma baita alavancagem, né? É uma baita alavancagem, por isso que eu falo que o dividendo é inflado. E a gente vê que o fundo ele tem um fluxo de amortização muito grande, eles colocam em valor do PL, mas eles podiam colocar em milhão aqui, se bem que porque isso toda hora muda. Você tem um valor de alavancagem. Só que como o PL do fundo ele altera, principalmente por causa de marcação da renda fixa, esses valores aqui acabam alterando, embora a dívida também vai aumentar porque ela se reajusta, né, pelos indicadores. Mas assim, para você saber os valores, eu fiz isso acho que 1 ou 2 meses atrás. Nossa, tá dando uma chuva aqui, não sei se vocês escutaram o trovão. Eu fiz os valores para saber quanto que o fundo tinha de caixa antes mesmo deles colocarem aquela tabela. E aí, mas é um baita de uma alavancagem, né? Até 2034 é bem considerável. Embora o fundo tenha a parte de despesa financeira seja tranquilo, mas vai ter que amortizar isso daí, vai ter que pagar. Então a gente espera que na verdade não é que a gente espera, eu tenho que sempre deixar isso bem claro para vocês, porque é um dividendo inflado, né? Então você não pode comparar ele com um HGRU, por exemplo, embora o HGRU tenha feito uma pequena alavancagem agora, mas assim, não tem como comparar o dividendo dele com, falando, o TRX paga mais, obviamente, ele tem 40% alavancado, tá? Então era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, nenhuma surpresa esse mês, isso a não ser o baita do dividendo que o fundo pagou, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.